Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Ele entrou para a história com um rótulo duplo sangrento, como o serial killer de prostitutas e o serial killer de trens. Na realidade, Donato também foi muito outras coisas. Criminoso, ladrão e no final assassino, apenas por um período muito curto de tempo, que durou apenas 6 meses, com 17 assassinatos antes da sua captura. Donato Bilancia, em termos de números e intensidade homicida, foi sem dúvida o mais ativo dos assassinos italianos da história criminal do país. Ele quase sempre matava escolhendo o tipo de suas vítimas com base nas categorias a que pertenciam: jogadores, cambistas, vigias noturnos, prostitutas e passageiros ferroviários. A história de Donato Bilancia é particular, complexa, difícil de classificar em esquemas criminológicos clássicos. Um assassino que só se tornou tal na idade adulta, depois de uma existência em contato com o submundo e os ambientes obscuros do jogo, do recebimento de bens roubados e da prostituição, mas sem manchar as mãos de sangue. Um ladrão, um trapaceiro, um fraudador com as primeiras prisões com apenas 15 anos e a prisão real em 1974 aos 23 anos, novamente por furtos e roubos. Uma história tola como muitas outras, até aquele momento, de um homem que vive no fio da navalha da ilegalidade, passando noites genovesas nas mesas de jogo, perdendo milhões de liras. Um ponto de virada, talvez decisivo, na vida de Libra, como também o assassino é conhecido, veio por volta dos 35 anos, em 1986, quando seu irmão Michele, afligido por problemas depressivos, se jogou com seu filho de 4 anos debaixo de um trem na estação genovesa de Pegli. Uma tragédia que marcou e talvez alimente sua obsessão maligna por estações de trem e trens. 3 anos depois, em 1990, outro ponto de virada talvez decisivo. Libra, com 39 anos, acabou em coma por vários dias após um acidente de carro. 2 acontecimentos dolorosos e traumáticos que mudaram o homem. Marcaram-no, transformando-o no assassino que começou a incubar dentro dele e explodiu 7 anos depois. No decorrer de sua série de crimes, Libra matou várias trabalhadoras do sexo em vários lugares da Ligúria. As mulheres, em sua maioria de origem estrangeira, foram brutalmente atacadas e muitas vezes privadas de seus bens. Libra, durante os interrogatórios, afirmou que esses assassinatos foram o resultado de sua raiva reprimida e sua crença de que ele havia sido traído ou rejeitado por mulheres. A escolha das prostitutas como vítimas pode ter sido influenciada por um profundo ressentimento em relação às figuras femininas,
agravando por dificuldades nas relações interpessoais. Esses crimes deixaram uma marca profunda na comunidade local, causaram uma onda de medo entre as trabalhadoras do sexo. Outra série de crimes pelos quais Libra é famoso são os assassinatos em trens, dos quais a deriva o outro apelido do serial killer de trens. Duas de suas vítimas foram mortas a bordo de trens regionais, um elemento que contribuiu para aumentar o alarme social, uma vez que esses assassinatos ocorreram em um local público, acessível a todos. As vítimas de seus crimes nos trens incluem um segurança e um jovem que voltava para casa do trabalho. Esses assassinatos foram particularmente chocantes, pois colocaram em risco a segurança de um meio de transporte público usado diariamente por milhares de pessoas. O medo de se encontrar com assassinos nos trens tornaram-se pensamentos constantes para muitos cidadãos. As autoridades intensificaram os controles, mas Libra ainda conseguiu cometer seus crimes sem deixar vestígios óbvios. A história criminal italiana está repleta de casos emblemáticos, mas poucos chocaram tanto o país quanto o de Donato Bilancia. Ativo entre 1997 e 1998, Libra foi responsável por 17 assassinatos na Ligúria e no Baixo Piemonte, aterrorizando as comunidades locais. Seu caso teve um impacto sem precedentes, pois ele foi um dos primeiros serial killers italianos a operar com uma brutalidade e frequência que lembra os criminosos em séries internacionais. Essa história levou a novas reflexões sobre a psicologia criminal e os métodos de investigação, dando impulso ao desenvolvimento de perfis criminais e outras técnicas avançadas de investigação na Itália. A captura de Donato Walter Bilancia ocorreu graças a uma complexa investigação que envolveu interceptações telefônicas, depoimentos e análise de vários vestígios deixados nas cenas do crime. Foi o compromisso constante dos investigadores que finalmente levou à sua prisão em 1998. Libra, durante o julgamento, confessou seus crimes sem mostrar sinais de arrependimento, mantendo uma atitude fria e desapegada. Ele foi condenado a 13 penas de prisão perpétua por 17 assassinatos, uma pena que destacou sua gravidade e a forçaria a passar o resto de sua vida na prisão. O caso de Donato Bilancia permanece emblemático não apenas pela brutalidade de seus crimes, mas também pela maneira como ele influenciou a percepção do crime na Itália. Este caso também despertou maior atenção para os fenômenos de assassinatos em série e levou a mudança nos métodos de investigação, contribuindo para uma maior conscientização sobre os transtornos de personalidade e seu papel na formação de comportamentos desviantes. Psicólogos e criminologistas italianos estudaram a mente de Libra em profundidade, tentando entender o que poderia ter o levado a matar. De acordo com vários especialistas, Libra sofria de um transtorno de personalidade narcisista que o levava a reagir violentamente sempre que se sentia ameaçado ou humilhado. Suas ações, descritas como uma resposta a uma necessidade insaciável de controle e vingança, representam um estudo de caso único na Itália. Seu caso levou à formação de equipes especializadas em psicologia criminal, responsáveis por traçar o perfil de suspeitos em casos de assassinatos em série. Donato Bilancia ficará para sempre gravado na memória coletiva italiana como um dos assassinos em série mais brutais do país. Seus crimes levaram a uma profunda reflexão sobre a questão dos assassinatos em série e levaram a aplicação da lei a melhorar as técnicas de investigação para lidar com essas ameaças. Embora anos tenham se passado desde a sua captura, a história de Donato Bilancia continua a ser objeto de análise e estudos por criminologistas e estudiosos da psicologia criminal. Este caso nos lembra da importância de compreender a complexidade da mente humana e permanecer sempre vigilante diante de sinais que podem levar a comportamentos perigosos e criminosos.